Thiago, fecha bem a porta, por favor. Gente, vamos lá começar. Vocês já fizeram estômago lá no laboratório, na prática, então vai ficar uma aula bem simples, bem pequena. Bem, mas aqui na cavidade abdominal, a gente vai encontrar aqui o finalzinho do esôfago, que se chama esôfago abdominal, e o esôfago ele vai se abrir logo numa bolsa, num saco bem dilatado, que é o estômago. O esôfago... Isso aí. Pronto. Então, o esôfago, ele começa lá no pescoço e desce pelo tórax e termina aqui no abdômen, sendo formado por essas três regiões, né? O esôfago cervical, parte aqui atrás da traqueia, depois o esôfago torácico, também atrás da traqueia e do coração. Aí o esôfago vai passar aqui no diafragma, através do hiato esofágico, e vai originar aqui o esôfago abdominal. O esôfago abdominal é a menor parte do esôfago, a sua maior parte é a parte torácica, a parte cervical tem assim um comprimento intermediário, e a menor parte do esôfago é essa parte abdominal. Ela começa aqui ao nível do hiato esofágico, do diafragma, e termina aqui no ósseo cárdico, que é essa comunicação do esôfago com o estômago, ou seja, a junção esôfago-gástrica. Aqui no interior, na mucosa, a gente vê aqui bem claramente a divisão entre a mucosa gástrica e a mucosa esofágica. Essa linha, que ela é assim um pouco sinuosa, ela se chama linha Z. A mucosa gástrica ela é diferenciada porque ela vai secretar o suco gástrico, ela vai secretar o ácido clorídrico, por isso é uma mucosa preparada para essa acidez. Já o esôfago é uma mucosa mais delicada que ela não está adaptada a essa acidez. Por isso, em caso de refluxo, né, de azia, você sente aquela sensação de ardência, queimação, porque aquele ácido, aquele suco gástrico contendo ácido, ele refluindo aqui pelo esôfago, ele vai provocar aquela sensação. Se chama pirose e a gente conhece, né, popularmente como azia. Aqui no ósseo cárdico, então, essa comunicação do esôfago com o estômago se chama ósseo cárdico, e essa denominação se deve à proximidade com o coração. Então, é uma comunicação que se localiza aqui próximo ao coração. E no ósseo cárdico não existe um esfíncter bem desenvolvido, né? O que é o esfíncter? Essa musculatura em torno do ósseo que controla a abertura e o fechamento desse orifício. Nossa! Nem a sua turma mais! Eita, Ida Sherry! Eita, arrasou! Já está aprovado por médio. Pois é. Depois a gente vai cantar os parabéns aí para alguém. Vamos inventar. Ah, entendi agora. Ah, pelo dia do professor. Muito bem. Luiz arrasou. Luiz. Não é Nescau, não, né? Não. Tá vendo? Essa Ludmilla entende tudo, viu? Bora logo rápido para a gente comer esse bolo. A culpa pior. Então, gente, vamos lá. Ó. Então, a gente vai estudar depois o piloro e vamos ver que aqui em torno do piloro tem uma musculatura bem desenvolvida. Inclusive, quando você toca lá no estômago, você sente, né, a consistência. Aqui em torno do ósseo cárdico, você vê que a musculatura ela não é bem desenvolvida.
Por isso, aqui, ó, em torno aqui da cardio, essa musculatura, ela é contínua com a musculatura do esôfago e do estômago, não é um esfíncter bem desenvolvido. Então, o esfíncter gastroesofágico, ele é apenas funcional, ele não é visível anatomicamente. E aqui, quando o bolo alimentar vai passando aqui nessa região, acontece apenas uma diminuição da velocidade do bolo alimentar, né, do alimento deglutido. E muitas vezes, como eu já me referi anteriormente, acontece esse refluxo desse conteúdo gástrico para o esôfago, porque essa região aqui cárdica, ela não tem esse esfíncter anatomicamente bem definido. Essa palavra piloro, que eu vou mostrar logo depois, ela significa porteiro. Lá o piloro realmente fecha aquele esfíncter, né, muito efetivamente. E aqui na região cárdica, não tem esse fechamento absoluto. Por isso sempre acontece essa azia. O esôfago abdominal, ele é irrigado principalmente pela artéria gástrica esquerda. A artéria gástrica esquerda, que se origina aqui no tronco celíaco, né? Ela tem essa direção ascendente em direção à carne e ela já vai originar alguns ramos esofágicos aqui para essa região. Assim também como a artéria frênica esquerda. Nessa figura aqui está mostrando melhor a artéria frênica direita. Mas aqui abaixo tem a frênica esquerda e a frênica inferior esquerda, ela também contribui com a irrigação aqui do esôfago abdominal. As veias têm o mesmo nome. Opa, a figurazinha, acho que tinha uma figura aqui, mas ela corrompeu, ela não abriu. Mas as veias, né, do esôfago aqui abdominal, elas vão drenar principalmente para a veia gástrica esquerda. Mas a gente já sabe que o esôfago aqui mais superiormente, ele vai drenar para o sistema de veia ásicos. E por isso, muitas vezes, quando a pessoa tem uma hipertensão portal, esse sangue reflui aqui para essas veias esofágicas e vai formar essa elevação característica da mucosa esofágica, que são as varizes esofágicas. Nessa figura aqui, na segunda figura, né, através de uma endoscopia, dá para observar essa dilatação aqui das veias, ó, das veias esofágicas. Aí são chamadas de varizes esofágicas. E o perigo dessas varizes esofágicas é que elas normalmente são assintomáticas. Então, às vezes, o paciente desenvolve um quadro, né, mais grave de varize e não percebe. Às vezes, por uma endoscopia, às vezes, com outro objetivo, termina visualizando essas varizes esofágicas. Elas são tratadas cirurgicamente e, se não tratadas e provocar uma hemorragia, muitas vezes essa hemorragia pode ser fatal. A inervação de todo o esôfago, assim também como o estômago, é feita pelo sistema nervoso autônomo, que se divide em simpático e parasimpático. A inervação parasimpática provém do nervo vago, tanto isso aí vai valer tanto para o esôfago como para o estômago. E o nervo vago, ele vai ter uma ação aqui nesse trato gastrointestinal, aumentando o peristaltismo. Então, a função no esôfago, no estômago, nos intestinos, é aumentar o peristaltismo. O tronco simpático, essa formação que se localiza aqui lateralmente à coluna vertebral, de onde vão sair nervos esplâncnicos, onde esses que vão chegar aqui no esôfago abdominal e no estômago são os nervos esplâncnicos maiores, eles vão diminuir a atividade peristáltica. Então, o simpático, através do nervo esplâncnico maior, diminui o peristaltismo, e o nervo vago, né, que no caso o tronco vagal anterior, que provém lá do vago esquerdo, e o tronco vagal posterior, que provém do vago direito, eles vão aumentar a atividade peristáltica, o peristaltismo, no esôfago e no estômago também. E como correlações clínicas, né, a mais importante são as varizes esofágicas e também a pirose, que é a azia, que eu já comentei anteriormente. O esôfago a gente já estudou muito nas outras aulas, né, de cervical e torácico, a gente vai estudar principalmente o estômago. O estômago é a porção mais dilatada do trato gastrointestinal, né, de todo o tubo digestivo. O tubo digestivo é um canal muito extenso, começa lá na boca e termina lá no canal anal, com aproximadamente 8 metros de comprimento, e ele tem aquela partezinha dilatada, que é o estômago. O estômago é um saco, é uma bolsa, onde o alimento ele vai passar aqui algumas horas para sofrer exatamente a digestão química através desse suco gástrico, que é liberado aqui da mucosa do estômago.
Se localiza nessa parte mais superior aqui do abdômen, né, nessa parte central, que se chama epigástrio. Então, entre aquelas 9 regiões do abdômen, o estômago, ele está aqui no epigástrio. O estômago, até me perguntaram lá na aula, ele é uma estrutura bem mediana? Não, ela está um pouquinho desviada aqui para o lado esquerdo. Até porque do lado direito tem o fígado, que é uma víscera muito grande, então o estômago fica mais à esquerda, mas como ele tem essa curvatura aqui, esse final dele aqui, a parte pilórica, já se desvia um pouquinho para a direita. Inclusive, essa parte pilórica, ela vai fazer uma impressão aqui no fígado, né? Já do lado direito. Então, ele tem essa forma assim, bem curva. A capacidade do estômago, ela é muito variável de pessoa para pessoa, porque o estômago, ele estica muito, ele é muito distensível. Normalmente, em pessoas de biotipo mediano, intermediário, a capacidade do estômago ele varia de 1 a 1,5 litro de conteúdo alimentar. Mas quando a pessoa é obesa, o estômago bem distendido, essa capacidade pode chegar até 3 litros. Exatamente a cirurgia bariátrica, que ela tem vários métodos diferentes, né? Ela vai exatamente diminuir essa capacidade do estômago. Só que como o estômago é distensível, depois ele, se a pessoa não tiver uma educação alimentar, ele termina distendendo novamente, a pessoa volta, né, à obesidade. Vocês estão vendo aqui nessas imagens que a posição e a forma do estômago, ela varia muito de acordo com o biotipo da pessoa. Se a pessoa é biotipo brevilíneo, ou seja, baixo e gordo, se a pessoa é longilíneo, alto e magro. Então, varia muito de pessoa para pessoa, a forma e a posição do estômago. Varia também de acordo com a postura. Se eu estou em posição bípede, se eu estou em posição de decúbito, quando eu fico em pé, ele desce um pouquinho. Quando eu deito, fico em decúbito, dorsal ou ventral, ele sobe um pouquinho. Então, ele tem essa flexibilidade, essa mobilidade. Depende também dos movimentos respiratórios, que ele está aqui muito próximo do diafragma, e o diafragma vai descer e subir o estômago durante a respiração. E ainda do estado de enchimento, se aquele órgão ele está vazio, se ele está repleto de alimento, então tudo isso aí vai variar. De uma forma geral, o estômago normalmente ele lembra assim a letra J, aí a gente chama de estômago em J. Em pessoas do tipo brevilíneo, ele parece assim o esôfago e o duodeno dão um aspecto assim de chifrezinhos. Aí esse estômago aqui, ele é chamado de estômago em chifre de novilho, em pessoas brevilíneas. Mas em pessoas longilíneas, normalmente ele tem esse formatozinho aqui de J. Externamente, o estômago apresenta 2 ossos, 2 faces, 2 bordas e 2 incisuras. Os ossos são chamados de ósseo cárdico, que é a comunicação do esôfago com o estômago, e ósseo pilórico, que é a comunicação do estômago com o duodeno. Lembrando que o duodeno é a primeira parte do intestino delgado. Essa palavra piloro, né, eu já falei também, ela significa porteira. Aqui, ó, essa musculatura, ela vai formar um esfíncter bem desenvolvido. Então, aqui, diferente aqui da região cárdica, que essa musculatura, ela não é bem desenvolvida. Então, a junção gastroduodenal é o ósseo pilórico e a junção esôfago-gástrico é o ósseo cárdico. O esôfago, ele é assim achatado, né, antero-posteriormente. Se ele tem alimento, ele enche mais. Se ele não tem alimento, ele fica mais achatado. Então, você vai identificar uma face anterior, que é tudo isso que você vê aqui nessa figura, e uma face posterior. E essas faces, elas são delimitadas aqui à direita e à esquerda por bordas curvas, que a gente chama de curvaturas. Aqui a curvatura menor, né, que fica mais à direita, e onde vai se fixar o aumento menor. E aqui a curvatura maior, que fica mais à esquerda, e é onde vai se fixar o aumento maior, que são 2 pregas do peritônio, né? O aumento menor ligando a curvatura menor do estômago ao fígado, e a curvatura maior ligando a curvatura maior do estômago ao colo transverso, que vai passar aqui posterior.
Cada borda, ela tem essa forma assim curva, mas ela tem uma dobra assim mais abrupta, que a gente chama de incisuras. Então, aqui na curvatura menor, é uma curvatura bem suave, mas aqui, ó, ela tem uma dobra, mais evidente. Essa dobrazinha aqui se chama incisura angular. E essa incisura angular, ela vai demarcar a divisão entre o corpo do estômago e a parte pilórica do estômago. Aqui é incisura angular, essa dobrazinha. Então, ela marca a divisão entre o corpo do estômago e a parte pilórica do estômago. A curvatura maior, ela tem também esse contorno aqui externamente do lado esquerdo, mas aqui quando ela encontra o esôfago, ela forma também uma curva aqui bem acentuada. Essa curvazinha se chama incisura cárdica. E a incisura cárdica, ela vai marcar aqui o limite entre o fundo e o corpo do estômago. Então, aqui na curvatura maior tem a incisura cárdica e na curvatura menor tem a incisura angular. E o estômago, ele é dividido em partes. A cárdia é uma parte mais histológica, estrutural do que anatômica. Alguns livros de anatomia, eles não consideram a cárdia como sendo uma parte anatômica do estômago, porque eu não vejo assim uma divisão, um limite. Mas histologicamente, a mucosa da cárdia é diferente do restante do órgão, né, do corpo. Então, cardio vocês podem encontrar ou não no livro de anatomia, porque a gente considera o ósseo cárdico. Mas essa região aqui em torno do ósseo cárdico se chama cárdia. Clínica eles chamam muito a cárdia. Mas assim, anatomicamente, eu vou dividir mesmo o estômago em fundo. Fundo é toda essa parte aqui, ó, acima do ósseo cárdico. O fundo do estômago normalmente não contém alimento. Quando você faz a deglutição, o alimento já vai descer aqui para o corpo e parte pilórica. O fundo, normalmente, ele só tem gases, ar deglutido. Então, por exemplo, você toma um refrigerante, o ar aí vai lá para cima, fica ali no fundo. Inclusive, quando o aspecto radiográfico do fundo do estômago é diferente do restante do estômago, porque ele tem uma coloração radiolúcida, ele tem uma coloração escura, se é a coloração do pulmão, quando a gente vê no raio-x, porque ele tem ar, tem gases, ele fica radiolúcido. Ele tem uma característica assim, radiológica bem característica. Então, essa parte superior normalmente só contém ar, é o fundo. Toda essa parte aqui central é o corpo do estômago. Corpo do estômago. Aí a gente já viu que a curvatura menor, ela faz essa curvazinha aqui, que é a incisura angular, e nessa incisura angular termina o corpo e vai iniciar a parte pilórica. Só que a parte pilórica do estômago tem uma região aqui inicial mais dilatada, que é o antro pilórico, e tem uma região final mais estreita, que é o canal pilórico. Então, a parte pilórica ela é subdividida em antro pilórico e canal pilórico. Antro é a parte dilatada e canal é a parte mais estreita. E no final do canal pilórico tem um orifício, que é o ósseo pilórico. E esse ósseo pilórico ele é revestido por um músculo, que é o esfíncter pilórico. Não confundir esfíncter com ósseo, com canal e com antro. Né? São regiões diferentes. Tudo pilórico, mas com significado diferente. A incisura cárdica, que é lá de cima, ela vai marcar aqui a divisão entre o fundo e o corpo. Aí a incisura angular, de nada. A incisura angular entre o corpo e a parte pilórica. É, o músculo, que eu tinha mostrado na outra imagem aqui, ó, é o esfíncter pilórico. Esse orifíciozinho é o ósseo pilórico. Essa região aqui estreita é o canal pilórico. E a região inicial dilatada, que não está mostrando aí, é o antro pilórico. Então, tem o antro, aí tem o canal, aí tem o ósseo. E em torno do ósseo, o músculo é o esfíncter. Pronto, passou aqui do ósseo, isso aqui já é o duodeno. Isso aqui já é o intestino delgado. O ósseo é exatamente
a divisão entre o estômago e o duodeno, que é um orifício estreito que delimita esses dois órgãos, estômago e duodeno. O estômago é um órgão abdominal e que mantém relação, contato com vários outros órgãos. O estômago é um órgão assim muito anterior, né? Inclusive quando você tem uma dor epigástrica, você já sente a dor aqui muito anterior, porque ele é um órgão, né, peritonizado que fica bem anterior. Essa face anterior do estômago, ela vai se relacionar só com o lobo esquerdo do fígado, né, lá em cima, com o diafragma, já que o diafragma tem aquela concavidade abdominal, ele é assim curvo, e com a parede anterior mesmo do abdômen, com essa parede aqui. Ele já é um órgão bem anterior. Posterior ao estômago, a gente já vai ter outros órgãos. E esses órgãos que ficam posterior ao estômago, a gente chama de leito do estômago. Quando eu deito em decúbito dorsal, o estômago fica em cima de vários órgãos. Aqueles órgãozinhos que o estômago fica em cima, eles formam o leito do estômago, é o leito gástrico, como a gente chama. Quais são esses órgãos que ficam lá atrás do estômago? O diafragma, já que o diafragma é aquela cúpula arredondada, é côncavo. Aqui fica o baço, a gente já viu que o baço aqui tem aquela área gástrica, que fica exatamente em contato com o estômago. Aqui atrás também, ó, fica o rim esquerdo, e acima do rim esquerdo fica a glândula suprarrenal esquerda. Nessa figura aqui, ó, o estômago foi retirado, aí você vê o rim, aqui a glândula suprarrenal, o pâncreas e também, ó, o colo transverso, ele fica também um pouco aqui posterior ao estômago. Então, esses órgãos, eles formam o leito do estômago. Hã? Sim, ele fica em contato com todos eles, ó, com o colo transverso. Aí aqui vai ter o pâncreas, com o rim, com a glândula suprarrenal, com o baço e ainda com o diafragma, a parte mais superior. E o estômago, como a gente já viu anteriormente, ele é um órgão completamente peritonizado. E o peritônio, quando reveste o estômago, né, esse aqui é o estômago. O peritônio reveste o fígado. Aí lá na face visceral do fígado, aquelas duas lâminas do peritônio, elas se aderem uma à outra, aí elas vão formar aqui o aumento menor. Aí aquelas duas lâminas, elas vão se separar novamente, vão revestir o estômago, e aí quando elas se unirem aqui na curvatura menor, vão formar o aumento maior. O aumento maior, ele desce, e depois ele ascende, ele sobe aqui novamente, para se fixar aqui no colo transverso. Ó, aqui é o colo transverso, estômago, fígado, e atrás do aumento menor, do estômago e do aumento maior, esse espaçozinho aqui delimitado em azul, se chama bolsa omental ou retrocavidade dos epíplons. Hã? Retrocavidade dos epíplons. Ou simplesmente bolsa omental. É uma bolsazinha que fica atrás dos aumentos. O líquido fica em tudo, porque essa parte que você está vendo em vermelha, a gente chama grande cavidade peritoneal. Ela fica toda, grande cavidade peritoneal. Mas tem uma areazinha menor que fica atrás dos aumentos e do estômago. Aí é bolsa omental ou retrocavidade dos epíplos. É esse contorno que você está vendo em azul aqui, ó. Só que essas duas cavidades, elas se comunicam entre si. Tem um foramezinho epiplóico aqui que o líquido peritoneal ele passa de uma cavidade para outra. Esse líquido é em pequena quantidade, só lubrificando. É só para ficar tudo molhadinho, lubrificando, e os órgãos realizarem peristaltismo, respiração sem atrito. Tá? Aí, se esse líquido aumenta, é ascite. Mas ele é só um líquido mesmo lubrificante. Ele fica só molhando. É tu imaginar duas pedras de gelo assim uma na outra. Tem aquele líquidozinho só para elas deslizarem, para, né? Porque se ressecar, aí vai colar um no outro. Tem que estar molhadinho, lubrificado para não colabar, para não ter adesão, aderência entre os órgãos.
Ele é produzido pelo próprio peritônio. O peritônio produz, reabsorve, fica tudo em equilíbrio. Agora, se a pessoa tem uma infecção, tem um ferimento, aí ele, como tentativa de debelar aquela infecção, aquele líquido aumenta. O processo inflamatório mesmo causa aquele edema. E aí é que é a ascite, peritonite, que é a inflamação, e a ascite, que é o aumento do líquido. Professor, aí essa bolsa está relacionada com o fígado, do estômago e qual que é o resto? A bolsa, ela fica atrás dos epíplos, do aumento menor e do aumento maior. Só que o estômago também fica, porque o estômago fica entre os dois aumentos. Epíplon é sinônimo de aumento. Eu posso chamar aumento menor e aumento maior, ou então epíplon maior e epíplon menor. Tá? Então, aqui ó, é o aumento menor e aqui é o aumento maior. Olha, porque tem algumas palavras, como eu já falei, às vezes tem assim, escolas diferentes de medicina. Aí aumento e epífilo é a mesma coisa, esplênico e lienal também é o mesmo significado. Tá? Tem algumas palavras que elas têm assim dois, né, tem sinônimos. A parede do estômago, né, vocês estudam mais isso na histologia, mas a parede, todo órgão oco, como o estômago é o coração, o útero, todo órgão oco, a parede dele é formada por algumas camadas concêntricas. A camada mais externa do estômago é o peritônio. A gente sabe que o peritônio é uma membrana serosa. Então, externamente, ele é o peritônio, seroso, úmido, molhado, brilhante, tem dessas características. Aí depois tem a camada subserosa e tem a camada muscular. A camada muscular do estômago é formada por 3 camadas. Por fora, externamente, as fibras, elas são assim em pé. Então, são fibras longitudinais. No meio, as fibras são assim arrodeando o estômago, são circulares. E internamente, as fibras são assim inclinadas, são oblíquas. Então, ela se dispõe em 3 camadas. Externamente, aqui externamente ela está até cortada, eu só vejo aqui, ó, mas externamente ela é longitudinal. Aqui na túnica média, que seria essa aqui, é circular, e aqui na túnica interna são fibras oblíquas. Mas toda essa musculatura, a importância da musculatura, músculo liso, é realizar o peristaltismo. Então, quando o bolo alimentar chega no estômago, a musculatura começa a se contrair, que fica misturando aquele alimento com o suco gástrico, isso aí vai facilitar a digestão. Aí, quando aquele alimento já se transformou em quimo, aí o estômago se contrai, e aí o piloro se abre, e aquele bolo alimentar, que é nessas alturas a gente chama quimo, ele vai lá para o duodeno. Aí lá no duodeno, ele vai receber a bile e o suco pancreático. Aí vai continuar essa digestão, vai formar o quilificação, aí depois vai para o jejum no ilho, onde vão ser absorvidas as substâncias nutritivas, os nutrientes. Chegou lá no intestino grosso, é o que não foi absorvido. Vai absorver só água, porque lá no intestino grosso, esse conteúdo ele chega em estado semilíquido, é como se fosse uma diarreia. Aí no intestino grosso absorve a água, ele vai ficando sólido, vai passando em todo o intestino grosso até chegar lá no reto. Aí lá no reto ele fica armazenado até a hora da defecação. A camada mucosa, aí tem uma submucosa e internamente tem a mucosa. Essa camada mucosa, ela é toda pregueada e essas pregas são chamadas de pregas gástricas. A mucosazinha toda pregueada. E essas pregas, elas têm a função exatamente de aumentar a área superficial. Quando uma coisa é lisa, a área superficial é pequena. Se ela é toda pregueada, a área superficial ela fica grande. Então, vai liberar ácido clorídrico, né, o suco gástrico, para facilitar essa digestão. Aqui próximo à curvatura menor, tem uma areazinha onde normalmente, por exemplo, se eu faço a deglutição de um alimento líquido ou semilíquido, uma água, um suco, ele vai passar mais aqui pela curvatura menor. Se o alimento é líquido ou semilíquido, ele não demora no estômago, é diferente do alimento com fibras, que ele vai passar horas aí no estômago. Mas o alimento líquido, ele já vai aqui, já passa aqui próximo à curvatura menor e já vai lá para o duodeno. Então, essa áreazinha aqui, ó, próxima à curvatura menor,
se chama canal gástrico. Então, essas aí são as características do estômago. A vascularização do estômago provém completamente do tronco celíaco. Todo o sangue do estômago vem do tronco celíaco. Tronco celíaco se origina da aorta abdominal, é um ramo visceral ímpar da aorta abdominal e se divide em 3 artérias. Essa artéria fininha que sobe aqui é a gástrica esquerda. Essa artéria calibrosa que vem para o lado esquerdo é a artéria esplênica. E essa artéria intermediária que vai para o lado direito, né, de volume intermediário, que vai para o lado direito, é hepática comum. Então, o estômago recebe sangue das 3, da gástrica esquerda, da esplênica e da hepática comum. A gástrica esquerda, ela já vai direto para o estômago e ela chega aqui próximo à cárdia, quem irriga a cária da cárdia, o esôfago abdominal é a gástrica esquerda. Aí a gástrica esquerda, inicialmente, ela tem uma direção ascendente, chegou na cárdia, irrigou aqui, ela vai descer na curvatura menor do estômago, indo da esquerda para a direita. Porque aqui ela vai se anastomosar com a artéria gástrica direita, e a artéria gástrica direita, ela provém da hepática comum, é um ramo aqui colateral da hepática comum. Aí essa gástrica direita, ela vai chegar aqui próximo do piloro, vai irrigar o piloro, e ela vai passar, né, percorrer a curvatura menor, se anastomosando com a gástrica esquerda. Essa curvatura, ela vai dando alguns ramos aqui, ó, para irrigar essa região próxima à curvatura menor, tanto na face anterior como na face posterior. Aqui também, a hepática comum, ela vai dar uma outra artériazinha que vai descer aqui, que se chama gastroduodenal. Só que essa gastroduodenal, ela vai originar a pancreático duodenal superior e também a gastroepiploica direita. Ou seja, as duas do lado direito, a gástrica direita e a gastroepiploica direita, elas vêm da hepática. Só que a gástrica direita, diretamente da hepática. E a gastroepiploica direita, ela vem da gastroduodenal, que é ramo da hepática comum. Tá? Aí a gastroepiploica direita, ela vai descer aqui e vai percorrer a curvatura maior, da direita para a esquerda, e vai se anastomosar com a gastroepiploica esquerda. A gastroepiploica esquerda, ela já vem da esplênica. Ela vai se anastomosar com a gastroepiploica. Quando o nome for gástrica, é porque ela está na curvatura menor. Quando é gastroepiploica, é porque ela está na curvatura maior. Já é o nome. Curto com curto, grande com grande, né? Então, gastro, curvatura menor. Gastroepiploica, curvatura maior. Hã? E elas ficam localizadas no aumento. Elas ficam localizadas dentro do aumento menor e do aumento maior. E aqui também a artéria esplênica, ela vai dar aqui as artérias gástricas curtas, que vão irrigar o estômago. Ó, porque a gastroepiploica esquerda, ela já vai sair aqui da esplênica. Então, fica essa região aqui superior, que a gastroepiploica esquerda, ela não irriga. Aí a esplênica já vai dar umas artériazinhas direto lá para o fundo do estômago. São chamadas de artérias gástricas curtas, que são essas aqui, ó. Essa aqui maior, que dessa volta aqui, é a gastroepiploica esquerda. E essas pequenininhas, ou seja, gástricas curtas e gastroepiploica esquerda, essas duas últimas ramos da artéria esplênica. Gastroepiploica direita é ramo da gastroduodenal, que é ramo da hepática comum. Gástrica direita, ramo da hepática comum. E gástrica esquerda, ramo do tronco celíaco. Então, todo o sangue do estômago vem do tronco celíaco, direta ou indiretamente. As veias também vão direta ou indiretamente para a veia porta. A gástrica esquerda e a gástrica direita, elas já vão direto para a veia porta, tá? Elas já saem do estômago e já vão para a veia porta.
A gasta epiploica esquerda, que é essa aqui, ó, e as gástricas curtas, elas vão drenar para a veia esplênica, mas a veia esplênica também vai para a veia porta. E a gasta epiploica direita, que é essa aqui, ó, ela vai, o sangue dela, para a veia mesentérica superior, que também vai para a veia porta. Ou seja, todo o sangue do estômago vai para a veia porta. Gástrica direita e gástrica esquerda, elas vão direto para a veia porta, sem passar por ninguém antes. Gástrica epiploica direita, ela vai passar pela mesentérica superior para poder ir para a veia porta. Gástrica epiploica esquerda e gástricas curtas, ela vai primeiro para a veia esplênica, depois é que vai para a veia porta hepática. Tá? É a mesma coisa das artérias, só que veia não vai ter tronco celíaco, não vai ter celíaco. Daquela celíaco, ela já vai direto para a veia porta hepática. Ó, aqui é a gasta epiploica esquerda e essa aqui é a gasta epiploica direita. Não existe um limite, não. Lá em cima é a esquerda e aqui é a direita, tá? É a gasta epiploica direita. Aqui eu nem coloquei, e às vezes eu não coloco aqui para simplificar a coisa. Mas a gasta epiploica direita, ela primeiro vai para a gastroduodenal e a gastroduodenal que vai para a mesentérica superior. Do jeito que tem a artéria gastroduodenal, também tem a veia gastroduodenal. Essa aqui são as pancreático duodenal superior e pancreático duodenal, pancreático duodenal superior, pancreático duodenal inferior, o mesmo nome da artéria. Aí, pancreático duodenal superior e gastroepiploica direita, elas vão drenar para a gastroduodenal. E a gastroduodenal para a mesentérica superior. Lembrando que aqui é a mesentérica superior, essa é a mesentérica inferior e aqui é a esplênica. Aí juntou, forma a veia porta hepática. A drenagem linfática normalmente tem o mesmo nome dos vasos sanguíneos, né, os linfonodos. Então, se o linfonodo está aqui na curvatura maior, ele se chama linfonodo gastroepiploico. Se o linfonodo está na curvatura menor, ele é linfonodo gástrico, tem o mesmo nome. Só que a linfa do linfonodo gastroepiploico, gástricos e gastroepiploico vai para o linfonodo celíacos. Né? Aí, do linfonodo celíaco, vai lá para o tronco intestinal. Do tronco intestinal para a cisterna do quilo ductorato. Isso aqui é igualzinho, ó. Nesse finalzinho aqui, tronco intestinal, cisterna do quilo ductorato, para todos esses órgãos da cavidade abdominal. E a inervação é a mesma coisa que eu já tinha explicado aqui para o esôfago. Inervação parasimpática provém do nervo vago, né, o tronco vagal anterior e o tronco vagal posterior, que aumenta a atividade peristáltica. Simpático, o do tronco simpático, eu tinha mostrado lá no tórax, vão sair nervos esplâncnicos maior, né, direita e esquerda. Aí eles vão para o estômago, só que eles vão diminuir o peristaltismo. Então, no trato gastrointestinal, o parasimpático aumenta o peristaltismo e o simpático diminui o peristaltismo. E só sobre correlações, né? Muita gente já deve ter ouvido falar sobre hérnia de hiato. O que é uma hérnia de hiato? É quando parte do estômago, ele passa aqui no ósseo esofágico e penetra aqui no tórax. O estômago, ele é abdominal. Só que em algumas pessoas, às vezes a criança já nasce com isso aí, né, que é o hiato congênito, que é a hérnia congênita, ou então adquire depois do tempo, né, com o passar do tempo. Então, hérnia congênita é isso. Não sei se vocês já tiveram. Isso é comum, por exemplo, hérnia congênita em prematuros, em crianças, porque essa região aqui, ela vai se definindo, né, durante ainda o período gestacional. E, às vezes, a criança ainda tem um pouquinho do estômago na cavidade abdominal.
Quando isso acontece, a criança tem muita azia, tem muito refluxo. Aí, na hora que a criança mama, com pouco tempo, ele começa a um tremor assim que o pai confunde com convulsão. Quem tem, assim, acha que o filho está tendo convulsão. Porque aquele conteúdo gástrico entrando no esôfago, né, a criança começa a ter um tremorzinho assim, bem característico. Então, que lembra muito a convulsão. Então, isso é comum. Normalmente, corrige sozinho. Eu não preciso nem fazer cirurgia, corrige com o tempo. No adulto, pode acontecer a hérnia por deslizamento ou a hérnia paraesofágica. Quando é a hérnia por deslizamento, o ósseo cárdico, ele também vai para a cavidade abdominal, e toda essa parte aqui, né, superior, e o ósseo cárdico. Quando é paraesofágico, ele fica assim, paralelo ao esôfago, mas o ósseo cárdico ainda fica na cavidade abdominal, e só o fundo ele vai se projetar, né, herniar aqui para a cavidade torácica. Às vezes acontece em idoso, aí tem que fazer uma cirurgia, tá? Não, na verdade é o ósseo esofágico que dilata um pouquinho, né? E aí, às vezes, em idoso, a musculatura já está um pouco, né, mais flácida, mais frágil. Aí, o hiato, ele abre um pouquinho e o esôfago, ele começa a herniar, né, se projetar para a cavidade torácica. Hérnia, a gente tem, no corpo humano existem várias hérnias. Hérnia é isso, é quando um órgão, ele sai da sua posição normal e ele vai invadir outra área. Então, hérnia de hiato é isso, é quando parte do estômago se projeta aqui para dentro da cavidade torácica através do hiato esofágico. Então, a pessoa, ó, um dos primeiros sintomas é exatamente refluxo constante, né, azia, porque aqui você vê que porque o alimento aqui, ele diminui a velocidade, esse trajeto dele. E aqui, essa velocidade, ela não vai ter essa diminuição. Então, isso aqui vai ficar um pouco aberto, a pessoa, ó, muita azia, muita pirose. Principalmente aqui no por deslizamento, né? Que o ósseo cárdico, ele penetra na cavidade torácica. Aqui o ósseo cárdico, ele está na posição correta, ele está na cavidade abdominal. Só o fundo é que hernia aqui, ó. São dois tipos, né, de... Hã? Normalmente aí são pessoas já idosas, já começa, pode ter alguns reflexos também. Quer dizer, o diafragma ele já está mais flácido, aquele ósseo aumentado, e aí acontece esse prolapsozinho, essa projeção. E é isso. Bem, e agora? Bolo. Olha aí, os que estão em casa vão perder aqui o bolo. Tirar uma foto assim, É. Inclusive, não vai ter nenhuma fala, tu não vai falar nada. A oradora oficial. Tu que é que sabe falar, né? Pois é, ter chefe na turma. Mas aquela mensagem é com coração. Não é do É do cérebro, né? É do encéfalo, é do coração. Já. Pode desligar aí o... Vamos aproveitar os dois professores, concentração aqui, toda energia para cá. Professor, é uma mensagem em homenagem aos professores. Ser professor. Ser professor é professar a fé e a certeza de que tudo terá valido a pena se um aluno se sentir feliz pelo que aprendeu com você e pelo que ele lhe ensinou. Ser professor é consumir horas e horas pensando em cada detalhe daquela aula, que mesmo ocorrendo todos os dias, é sempre única e original.
Ser professor é entrar cansado numa sala de aula e, diante da reação da turma, transformar o cansaço numa aventura maravilhosa de ensinar e aprender. Ser professor é importar-se com o outro numa dimensão de quem cultiva uma planta muito rara que necessita de atenção, amor e cuidado. Ser professor é ter a capacidade de sair de cena sem sair do espetáculo. Ser professor é apontar caminhos, mas deixar que o aluno caminhe com seus próprios pés. Feliz Dia dos Professores. A senhora é uma professora maravilhosa, já lhe disse isso. Desde o primeiro período a gente acompanha, então assim, eu acredito que os professores que a gente tem no primeiro período são aqueles que ou assustam ou apaixonam. Às vezes é um misto de ódio e amor. Aí faz parte. E assim, fica com muita certeza que toda a convicção faz parte daqueles que marcam para sempre. Então, esse bolo é para vocês. Olha, essa Ludmila é advogada mesmo, né? E ela faz toda a entonação e tal. Quando alguém posta alguma coisa, Obrigada, né? alguma coisa, já tem uma hashtag. Tem uma hashtag. Você Não é acontecer. Vai viver a vida aqui bem. Então, muito obrigada por todo o carinho, toda a dedicação, bom humor. Obrigada. Eu não sei quem mais aqui é professor, né? Além de mim e do Luiz. Mas isso aí, pois é, de mim e do Luiz, que isso aí é exatamente a nossa vida de professor. Tem dia que a gente está morta de cansada, né? Sai de casa 7 horas, não vai nem almoçar em casa, aquela coisa. O Luiz, olha o carinho que ele teve de trazer esse bolo. Ontem ele preparou uma festa, ele não ficou na festa, todo mundo super elogiou. Então, e essa resposta também, né? Porque a questão é o seguinte: você comprou coisas, são pai, mãe, esposa, quem tem Deixando aqui o pessoal ouvir. dois. Mas foi uma profissão que me transformou, né? Eu já falei para alguns alunos meus e o magistério, assim, eu não pensava quando era aluno, porque eu era um dos alunos mais tímidos, tinha vergonha de falar em público, e foi um grande desafio para mim, né, me tornar professor, mas foi quando eu saí da zona de conforto e eu cresci tanto profissionalmente, mas pessoalmente também. Né? Foi um grande desafio. A primeira aula que eu preparei, eu não dormia à noite, Desse de ansiedade, né? Mas a relação que eu constrói com os alunos é que é o maior combustível para a gente permanecer. E essa história que a gente diz, não, eu aprendo todo dia. Às vezes parece clichê, né? Ah, eu aprendo todo dia, mas isso é a mais pura verdade. Né? Todo dia a gente aprende um pouco mais. O conhecimento nunca é suficiente, né? Nunca basta. A gente sempre está procurando diversificar. Tenta fazer alguma coisa. Hoje eu estava ali, vocês fazendo, eu fazendo aqui um carro. Não, eu vou fazer alguma coisa aqui. Vou modificando o carro. Aí fiz uma com a turma A, eu digo, não, vou mudar algumas coisas para a turma B, porque senão eles vão passar as questões e a gente vai muito. Aí tem, aí faz todo dia a gente quer fazer uma coisa que a gente nota, assim, e início do semestre, está todo mundo com aquele gás inteiro, aquela animação. Gente, é normal isso aí, quando a gente vai ficando, né? A gente vai passando o semestre, no final, está todo mundo cansada. Aluno, professor, todo mundo, e a gente nota assim, vocês chegam lá em cima, a gente também com ritmo bom, aquela vontade, mas cansa, isso é humano. Por isso é que o semestre não pode ser muito longo, não. O semestre é 4 meses, tá bom. A gente tem que dar uma parada, né? A gente tem que dar uma parada. Porque... Todas as vezes que eu, como líder, procurei assim,
senhora para a senhora adaptar, mudar alguma coisa. A senhora sempre foi muito atenciosa e ajudou a gente. Assim, o que a senhora fez na última prova foi essencial, porque senão a gente não ia aguentar. Não os meninos que estão pagando bioquímica, mas a gente também que está no segundo período fechado. Foram, assim, no final da terceira semana a gente não aguentava mais. Tava todo mundo ficou com a imunidade lá embaixo de tão cansado. Então, procurando entender também o nosso lado. Não é um professor autoritário, não é desse jeito e pronto. Nossa senhora escuta, analisa, sempre procura nos ajudar. Obrigada por isso. Obrigada. De nada, viu, gente? Eu fico muito feliz pela palavra. Eu saí da passeio de festa. E aí, você não quer ter a faca? E nós ficamos com fome.